Olá pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do historiação.com.br. Hoje nós vamos analisar mais um tema clássico da disciplina de História, a Revolução Industrial. O tema ganha ainda mais importância porque se trata de um processo de desenvolvimento tecnológico iniciado na segunda metade do século XVIII e que ainda não terminou, ou seja, continua acontecendo até os dias atuais. Vamos demonstrar também como a Revolução Industrial influenciou na organização dos mundos do trabalho, criando novas formas de produção, revolucionando constantemente as formas de desenvolvimento do trabalho e, sobretudo, criando novos trabalhos até então inexistentes. Então, vamos ao início de nossa aula. Começaremos analisando algumas características básicas para que você compreenda a Revolução Industrial. A nossa primeira tarefa é a definição do conceito de tecnologia. A tecnologia é um processo constante e incessante de aperfeiçoamento dos conhecimentos relacionados à realização de um determinado trabalho. Ela tem como objetivo melhorar os processos produtivos que envolvam mercadorias e a prestação de serviços. Dessa forma, você pode perceber a presença da tecnologia na fabricação de uma cadeira com ergonomia desenvolvida para evitar dores na coluna, ou então na medicina, em um procedimento cirúrgico capaz de fazer o transplante de um coração e salvar a vida de uma pessoa. Hoje essas coisas podem parecer normais e corriqueiras para você, mas saiba que foram necessários anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas para que elas se tornassem realidade. Portanto, a tecnologia tem a capacidade de amplificar a nossa capacidade de realização do trabalho e de resolução de problemas em todas as áreas de nossas vidas. Um exemplo claro é o telefone celular, que evoluiu para a categoria de smartphone, o telefone inteligente. Ele é uma verdadeira extensão do nosso corpo, um centro de mídia digital capaz de realizar simultaneamente várias tarefas enquanto estamos fazendo o nosso deslocamento diário, facilitando o nosso trabalho, os nossos estudos e a nossa comunicação com o mundo. Mas não pense que a tecnologia é uma coisa do outro mundo, relacionada aos complicados algoritmos desenvolvidos pelos engenheiros do Google. A tecnologia pode ser percebida nas coisas simples de nossas vidas. Simples, porém fundamentais. Apresentamos aqui alguns exemplos. Começaremos pelo fogo. Não se sabe ao certo quanto tempo o homem levou para dominar a técnica de produção do fogo, mas sabemos que este procedimento foi fundamental para o desenvolvimento cultural do Homo sapiens. E tem sido assim até os dias de hoje. Você consegue imaginar a sua vida sem a existência do fogo? Você só liga o fogão e nem imagina o que está por trás desse simples gesto cotidiano. O mesmo ocorre com a roda, presente não apenas nos meios de transporte, mas nas engrenagens, roldanas, relógios, construções arquitetônicas, entre centenas de outras aplicações. Temos também a irrigação. Sem ela, a agricultura não teria atingido a capacidade de produzir alimentos para bilhões de seres humanos, sendo assim um fator determinante para a evolução e perpetuação da espécie humana. Agora, falando da Revolução Industrial propriamente dita, podemos afirmar que ela começou na segunda metade do século XVIII, por volta de 1760, e continua se desenvolvendo até os dias de hoje. Quando ela surgiu, ocorreu a substituição do trabalho manual pelas máquinas no processo produtivo. Antes da introdução das máquinas, as mercadorias eram produzidas no sistema doméstico, caracterizado pelo trabalho realizado em casa pelo artesão, que recebia de um intermediário a matéria-prima e as ferramentas para a realização de suas tarefas. Com a Revolução Industrial, foi introduzido o sistema fabril, em que os trabalhadores eram alojados todos ao mesmo tempo em um galpão e passavam a ter suas tarefas rigidamente controladas por um supervisor, tendo que demonstrar eficiência e produtividade para alcançar os lucros desejados. Ao mesmo tempo, ocorria uma intensa inovação tecnológica, fazendo com que os operários alcançassem enorme produtividade em seu trabalho. Volto a repetir,
Esse processo de inovação é constante, incessante e ininterrupto. Cito aqui um dado do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Segundo a instituição, 65% dos estudantes da educação básica americana terão empregos que ainda não existem. Eis aqui o grande desafio da escola e dos educadores: preparar estudantes para um mercado de trabalho que ainda não existe. Estudantes criativos, empreendedores, capazes de trabalhar em equipe, de compreender e conviver com a diversidade cultural do planeta. Obviamente, a escola tradicional não é capaz de fazer nada disso. Passaremos agora a analisar as condições necessárias para a existência da Revolução Industrial. O primeiro fator a ser analisado é a acumulação de capital. Caso não existam capitais disponíveis, é impossível contratar a mão de obra, comprar matérias-primas, contratar meios de transporte para escoar as mercadorias e fazê-las chegar ao mercado consumidor. A maior parte do capital utilizado no processo de industrialização foi acumulado durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, explorando as inúmeras oportunidades de comércio com as diversas colônias europeias espalhadas pelo mundo. O ouro, a prata, os diamantes e os produtos tropicais ajudaram a Europa no processo de acumulação de capital que mais tarde seria investido na Revolução Industrial. O segundo fator indispensável para o desenvolvimento da Revolução Industrial foi a existência de matéria-prima. Para produzir produtos em larga escala, a indústria necessita de matérias-primas na mesma proporção, ou seja, são necessárias toneladas de carvão, lã, algodão, minério de ferro, dentre outros, para sustentar a atividade industrial. Nos primeiros tempos da Revolução Industrial, o carvão era necessário como energia aos motores movidos a vapor. Toneladas de lã e algodão eram indispensáveis para a produção de tecidos, e o minério de ferro era fundamental para a construção das primeiras máquinas feitas de ferro. Sem matéria-prima, não existe atividade industrial. O terceiro fator fundamental para a existência da Revolução Industrial foi a mão de obra abundante e em larga escala, aquilo que Karl Marx chamou de exército de reserva industrial. Durante a Idade Moderna, os trabalhadores foram desapropriados dos meios de produção. Por exemplo, na Inglaterra, o camponês tinha como meio de produção a terra, que era o local de onde ele tirava o seu sustento, o seu ganha-pão. A partir do momento em que eles foram expulsos dessas terras, restou-lhes apenas como alternativa vender a sua força de trabalho para ganhar a vida. Isto é, na ausência de condições próprias de produção, só resta como alternativa ao trabalhador se sujeitar às condições impostas por aqueles que são os donos das máquinas, os donos das terras, os donos das ferramentas e os donos da matéria-prima. Foi assim que surgiu um exército de trabalhadores assalariados dispostos a receber um baixo salário para manter a sua sobrevivência. O outro elemento fundamental para a ocorrência da Revolução Industrial foi a expansão constante dos mercados consumidores. De nada adianta produzir milhares de mercadorias se do outro lado a empresa não encontra consumidores dispostos a efetuar a compra. Por isso, é preciso produzir mercadorias que atendam às necessidades da população. Quem compra uma mercadoria espera que ela resolva alguma demanda específica em seu dia a dia. Por exemplo, as pessoas só compram creme dental porque esperam que ele ajude a limpar e a preservar a saúde de seus dentes. Dando continuidade à nossa aula, vamos agora analisar as razões que fizeram da Inglaterra a nação pioneira no processo da Revolução Industrial. Ou seja, vamos analisar as razões que permitiram à Inglaterra ser a primeira nação do planeta a se industrializar.